Olá, irmãos. Estamos aqui para matar um pouquinho da saudade da nossa escola bíblica dominical. Estamos fazendo esse vídeo para dar uma pequena aula para os irmãos, para, como eu disse, matar um pouquinho da saudade. E o que nós vamos ver hoje, irmãos, é a ordem da história. Como assim? Quando os irmãos provavelmente estão ouvindo mensagem, aulas, nós sempre mencionamos muito algo falando sobre o contexto daquela passagem. O contexto onde aquela passagem está sendo inserida, não é? Então, por que isso é importante? Para entendermos melhor, irmãos, o motivo de certas palavras, a razão de ilustrações, e às vezes até mesmo entender melhor os motivos das pessoas ou do narrador contar e falar daquela forma. Então, é muito importante sabermos o contexto dos livros da Bíblia, onde ele foi escrito, o seu contexto histórico, no seu tempo histórico. Isso também nos ajuda muito, irmãos, na hora da nossa interpretação, na hora de nós usarmos a Bíblia para o nosso proveito pessoal e também entendermos que certas coisas têm um sentido histórico e não pode ser adaptado para os nossos dias. Podemos aplicar, mas eles não foram direcionados para nós. Então, eu vou usar aqui, para mostrar isso para os irmãos, vamos estar usando o livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro muito rico no seu contexto histórico. Nós sabemos muito bem o que aconteceu antes, a conquista parcial da Terra Prometida por Josué, e o que entra no livro de Juízes. Vou dar um pano de fundo. Juízes, logo após a conquista da Terra Prometida, Josué dividiu as tribos em cada uma na terra que lhe pertencia por herança, e elas tinham a obrigação de manter aquelas terras, de conquistar ainda aquilo que faltava e continuar obedecendo a Deus. Só que dentro da história do livro de Juízes, existe algo que nós chamamos do carrossel de Israel. O que era esse carrossel? Era um ciclo que o povo de Israel viveu por esse período dentro da história do livro de Juízes. E ele começava aqui, Israel obedecendo a Deus. Como que isso acontecia? Logo após a conquista, aquele povo, aquela geração que conquistou a terra junto com Josué, eles obedeciam a Deus, seguiam suas leis, faziam exatamente como ordenava Deus. Só que o texto de Juízes mostra que veio uma geração, depois dessa, que não conhecia Deus. Então o que eles fizeram? Israel peca contra Deus. Eles pecavam. E começavam a ir contra tudo que Deus dizia. Eles adoravam ídolos. Eles se misturavam com os outros povos. Eles faziam sacrifícios a deuses. Então, eles traziam a ira de Deus para si. Vendo isso, Deus castigava o povo de Israel. E ele trazia castigo. Mas como ele castigava? Uma das ordens de Deus foi para que eles destruíssem todos os povos ao redor da sua terra. Só que eles não fizeram. Então Deus utilizou aqueles povos para castigar a Israel. Nós conhecemos muito deles. O maior dos vilões, dessa história são os filisteus. O povo do gigante Golias. Eles eram uma nação que castigava o povo de Israel frequentemente. Usados, olha só, por Deus. Deus usou os filisteus para castigar o povo de Israel. Só que Israel, reconhecendo o seu erro, olha só o que acontecia. O povo de Israel se arrependia, ele se arrepende aqui, e Deus levanta um juiz. E quem era esse juiz? O juiz era um homem temente a Deus, que Deus levantava como um líder militar para libertar o povo de Israel. Então, esse juiz vinha a mando de Deus, obedecendo à vontade de Deus, e Deus libertava, através desse juiz, o povo de Israel. Depois da sua libertação, o povo de Israel, mais uma vez,
acompanhando o mouse, ele obedecia a Deus. Só que tinha um problema. Quando esse juiz morria, irmãos, o povo de Israel voltava a pecar. Então, mais uma vez, Deus enviava uma nação para castigar o povo de Israel. Aí o povo se arrependia, Deus levantava outro juiz, Deus libertava o povo voltava a obedecer a Deus. O juiz morria e o ciclo começava de novo. E ia. E por mais de 300 anos, irmãos, foi isso. Aqui estão os nomes de de todos os juízes mencionados na Bíblia. Aqui temos desde o primeiro, Otiniel, e nós normalmente não conhecemos muito bem ou lembramos o nome de todos. Os mais lembrados provavelmente são Débora e Baraque, Gideão e o último aqui, Sansão. Esses são os juízes mais conhecidos. E aqui também tem o número, a quantidade de anos que esse juiz guiou, liderou o povo de Israel. Mas, irmãos, nossa aula é sobre história, né? O contexto histórico dos livros. E por que agora isso é importante? Lembrando que, como eu mencionei, o contexto histórico é importante nós sabermos a ordem da história do livro para entendermos melhor o pano de fundo, o que estava acontecendo com o autor, com os personagens desse livro. No período dos juízes, outras histórias do povo de Israel estavam acontecendo. Histórias que são mencionadas na Bíblia. Só que não estão mencionadas no livro de Juízes. Mas aí entra aquela pergunta. Por que não? Por que o livro de Juízes não menciona essas histórias? Porque esse não era o alvo do livro. O livro de Juízes tinha como alvo mostrar a história do povo de Israel, do pecado como uma nação, e o livramento de Deus através desses juízes que são mencionados aqui. O livro não tinha interesse de mostrar a história de uma pessoa especial, em específico. O alvo dele era mencionar a história desses homens. Por isso não mencionou. E por causa disso, outros livros foram escritos que fazem parte da nossa Bíblia para demonstrar essas histórias. Um desses livros, aqui está só para mostrar para os irmãos, o período histórico que o livro de Juízes percorre. Ele abrange. O livro de Juízes começa a narrar a sua história no ano de 1380 a.C. e percorre até 1050 a.C. Então, temos aí 330 anos de histórias abrangidos no livro de Juízes. E como nós vimos, todo esse carrossel acontecia durante esse período. E dentro dessa história, outras histórias surgiam. Como, por exemplo, a história de Ruth. No primeiro capítulo de Ruth, no versículo 1, fala assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar a terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Então, o livro de Ruth, a história de Ruth ocorreu dentro do período de Juízes, ou seja, entre 1380 a 1050. Ou seja, Ruth faz parte desse contexto histórico. Por que isso é importante? Porque aqui está dizendo que o povo de Israel, a terra, estava passando fome. Então nós sabemos que esse período provavelmente foi no período que o povo de Israel estava em pecado contra Deus. O povo de Israel estava pecando, então Deus estava castigando o seu povo. Provavelmente essa fome era por causa de uma nação inimiga que estava vindo, roubando todas as plantações. Por isso esse homem, que depois nós sabemos, no decorrer do versículo, que era Elimeleque e sua esposa Noemi, saíram da terra de Israel e foram para Moabe. E lá aconteceu todas as histórias que nós conhecemos, toda a história, né, que nós conhecemos do livro de Ruth.
E aqui uma coisa interessante, irmãos, desse período, que no livro de Ruth fala que teve um período que Deus se lembrou do seu povo e ele voltou a ter prosperidade, a terra voltou a dar fruto. Quando isso aconteceu? Provavelmente porque o povo de Israel se arrependeu. Então, a família de Noemi voltou para a terra e ali aconteceu a continuidade da história que nós conhecemos no livro de Ruth, dentro do período de 1380 a 1050. Então, o livro de Ruth está dentro, teoricamente, vamos dizer, está dentro do livro dos Juízes. Mas lembrando, eles não foram escritos numa coisa só, porque o objetivo de Deus para o livro de Juízes era somente mostrar a história dos juízes, dos líderes de Israel. Ruth tinha a sua história, era algo especial que Deus também queria mostrar, mas ele quis dar uma atenção especial. Por isso ele escreveu outro livro para isso. Está bem? Uma coisa que eu acho muito interessante nós observarmos sobre o contexto, sobre a história dos juízes, na verdade, é como que nossa vida se assemelha e muito à história de Israel. Se nós observarmos bem, nós temos períodos que nós estamos obedecendo a Deus, Deus está conosco, mas por algum motivo nós pecamos, erramos e Deus nos castiga. Nós reconhecemos nossos erros, Deus nos perdoa, nos liberta, nos ajuda a sair daquele problema e obedecemos a Deus novamente. Mas por algum motivo voltamos a cair no pecado e mais uma vez Deus nos castiga e entramos nesse ciclo. No mesmo ciclo que Israel entrou, nós também podemos entrar. Irmãos, temos que tomar muito cuidado com isso, porque esse carrossel do pecado é uma armadilha muito usada por Satanás. Foi usada para pegar o povo de Israel por 300 anos, mais de 300 anos. E ela pode nos pegar. E existem muitas pessoas que vivem a sua vida cristã inteira dentro desse ciclo. Eu disse isso porque imagine só, nesse período de mais de 300 anos, 330 anos, imagine quão próspera seria a nação de Israel se ela não tivesse cometido pecados. Se ela tivesse sido fiel a Deus por todo esse período. Da mesma forma nós. Imagine quão abençoados nós não seríamos se nós vivêssemos a nossa caminhada sem entrar nesse ciclo. Mas continuando o nosso contexto histórico, só foi um adendo aqui. Dentro da história dos Juízes, o livro de Juízes, existe mais uma história de um personagem muito importante. O personagem se encontra no livro de 1 Samuel. É exatamente ele, a história de Samuel. Samuel, nós conhecemos a sua história de Ana, que não podia ter filhos. O contexto todo nós já sabemos, o conteúdo do livro. Mas o que nós muitas vezes não lembramos é que ele acontece dentro do livro de Juízes. Pelo menos ele começa dentro do livro de Juízes. Por quê? Aqui nós conhecemos Eli. Ele era um juiz e sacerdote. Irmãos, Eli não é mencionado como um juiz no livro de Juízes, mas Deus quis colocar ele como um objeto de atenção, como um personagem principal da história de 1 Samuel. Provavelmente porque ele não julgou por muito tempo Israel. Então ele vira um personagem principal aqui. Então nós sabemos todo o conteúdo do livro de 1 Samuel. Aqui vemos o nascimento de Samuel, a Arca da Aliança sendo roubada e Samuel se tornando o último juiz. O livro de 1 Samuel, começa, aqui está no ano que termina o livro de Juízes, 1150. Por que termina a era dos juízes? Porque Saul é coroado rei. E assim termina a era dos juízes.
Vou voltar aqui para os irmãos observarem que o livro de 1 Samuel tem início em 1090. Por isso que ele está dentro do livro de Juízes, cronologicamente. O livro de Juízes em si só termina, o comando dele só termina em 1050, porque Saul é coroado rei. Mas quem coroa Saul? Samuel. Então, está aqui o objetivo do livro de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel tem como objetivo narrar a transição do período dos juízes para o período monárquico do povo de Israel. No período que eram os juízes que governavam, agora quem governará é o rei. Então o livro de 1 Samuel é um livro de transição da história. Para que nós saibamos, olha, até aqui, enquanto Samuel vivia, a vida de Samuel começou ainda na era dos juízes e agora ele entra para a era dos reis. Então Saul, depois de ser coroado rei, ele tem a batalha que ele vence os amonitas. Saul, dentro do livro de 1 Samuel, mostra quando ele peca contra Deus. E aqui em 1 Samuel nós já conhecemos a história de Davi. Então nós podemos ver que o objetivo, como já foi mencionado, do livro de 1 Samuel é mostrar essa transição. Juízes para o período dos reis, e assim mostrar dentro do período dos reis a transição dos reinados. Primeiro do reinado de Saul para o reinado de Davi. Também aqui mostra a história do gigante Golias. Aí entendemos por que os filisteus estavam atacando o povo de Israel. Lembrando, eles eram inimigos já. Lembra da história de Sansão? Então, eles queriam vingança. Por isso eles estavam atacando. Saul tenta, aqui depois dessa vitória de Davi contra Golias, tenta matá-lo. Davi foge, tudo nesse contexto, nesse período. E em uma batalha, Saul morre. Irmãos, o livro... Opa, pulamos um livro inteiro aqui. Ah, tá. Desculpa, perdão. Então, olha só, irmãos. O livro de 1 Samuel percorre um período de aproximadamente até a morte de Saul. E logo após entra o livro de 2 Samuel, que dá início à sua história em 1010. Por que em 1010? Opa! Porque em 1010 a.C., Davi é coroado rei de Judá. Em 1010, Davi é coroado rei de Judá. Quando isso acontece, como está mostrando aqui na tela, 2 tribos de Israel coroam Davi. Não todas, 2. A de Judá e Benjamim. Abner, que era o comandante de Saul, coroa um dos filhos de Saul. Aqui está, Isbosete. Tem que falar devagar. Ao rei das outras 10 tribos de Israel. Então começa uma guerra civil na primeira parte do livro de 2 Samuel. A morte do rei de Israel, das 10 tribos, filhos de Saul, e assim Davi é coroado rei de todo o povo de Israel no ano de 1003. Então, aqui agora nós temos um outro contexto. Davi é coroado rei de todo Israel. Então, irmãos, qual é o objetivo desse livro? O objetivo do livro de 2 Samuel é mostrar a trajetória de Davi como rei, desde o início do seu mandato até o final. Só que não vai mostrar de maneira exaustiva. Vai mostrar apenas algumas partes. As partes que o livro achou
interessante. Por quê? Existem também os livros de reis, que contam um pouco das histórias de Davi. O livro de Crônicas. Então, o objetivo do livro de 2 Samuel não é descrever todas as ações de Davi como rei. O objetivo dele é mostrar como foi a sua trajetória, o seu início do seu governo até o seu final, de uma forma geral. Aqui mostra algumas coisas, por exemplo, que foram marcantes na história de Davi, que o livro de 2 Samuel menciona. Por exemplo, a derrota. Davi derrota vários inimigos de Israel. Davi comete adultério com Batseba. Davi assassina Urias. Aminon abusa de sua irmã. Absalão mata Abinom. Absalão dá um golpe de estado e tira Davi do trono. E Davi volta ao trono. Então aqui termina o contexto histórico de 2 Samuel. Então olha só, o objetivo, irmãos, de 2 Samuel está escrito. Mostrar esse início até essa retomada do trono de Davi para o seu filho, o golpe de estado de seu filho. Que vai até um pouco mais de 1900, ou 1900 não, né? Desculpa. 790. Por quê? Porque nesse ano, Salomão é coroado rei de todo Israel. E essa história já está em um outro livro da Bíblia, que nós sabemos, como já foi mencionado aqui, o livro de Crônicas. Então, irmãos, qual é o objetivo disso? Aqui estou mostrando todos os livros em uma linha do tempo. O objetivo disso, irmãos, é nós entendemos que a Bíblia ela não tem histórias soltas. Tudo está dentro de um contexto. E é muito importante nós sabermos, conhecermos um pouco esse contexto, para entendermos melhor o que a Bíblia quer nos ensinar. Por exemplo, como nós mencionamos no livro de Ruth, nós entendemos o motivo agora que Deus estava castigando a sua terra, porque a família de Noemi teve que fugir por causa do pecado. Nós vimos aqui que Samuel fez parte de 2 etapas do povo de Israel. Por isso, ele era tão importante, porque ele foi o último juiz do povo de Israel. Então era alguém muito respeitado. Também observamos no livro de 2 Samuel o caminhar da primeira parte do reinado de Davi, até ele recuperar o seu trono do seu filho Absalão. Isso é muito importante, irmãos, para entendermos o motivo de que, às vezes, textos de outros livros se encaixam perfeitamente em outros. Por exemplo, quando nós vamos pegar agora, depois, a história dos reis, dentro do livro de Reis, estão colocados juntos, no mesmo período histórico, os livros dos profetas. O livro dos profetas estão dentro do livro da história dos livros de Reis. Isso é muito importante para nós entendermos o porquê daquelas profecias, dos castigos. Então, irmãos, a ordem da história é muito importante para que nós não cometemos erros de tentar forçar os textos, erros também de interpretação, de colocarmos o texto, a história, em um lugar errado. Precisamos saber exatamente o que nós estamos falando para ensinar e transmitir essa mensagem para outras pessoas. Espero que os irmãos tenham gostado dessa aula. Foi um aprendizado para mim mexer nesse novo sistema. Vamos melhorar. E se os irmãos tiverem algumas perguntas, por favor, como estão no canal do YouTube, deixe os comentários, eu estarei lendo, o pastor estará lendo, para melhorarmos e também para talvez temas de outras aulas, se os irmãos assim desejarem, pode dar outros temas também, tá bom? Tenham todos um bom dia, um bom domingo, que Deus nos abençoe.